Esse vídeo é uma introdução ao CSS. Eu sou Flávio Alexandre, aqui quem vos fala. Este é o canal da Fúria e a gente está na seção da HTML e CSS dele. Eu estou rodando o site localmente, mas você encontra ele nesse endereço aqui, davefura.com.br/HTML-CSS, tá? É o mesmo. Se você caiu aqui de paraquedas, né? A gente já olhou aqui uma introdução ao HTML. Eu tenho um vídeo a respeito de todas essas páginas, esses artigos aqui. A gente fez até um teste de HTML, já deu uma rodada ali no primeiro site na internet. Se você não assistiu, dá uma assistida lá, é bem bacana. Lembrando que eu também simplifiquei essa seção de HTML, eu simplifiquei o site, né, as páginas, tentei deixar o mais simplório possível para que você possa bater o botão direito, olhar o HTML e entender de que forma que ele foi construído, né? Então, por exemplo, a gente vai cair aqui, hoje a gente vai ver esse aqui é o capítulo 2, introduzindo o CSS. A gente vai até o final aqui no dimensionamento de espaço, margem e bordas. E quando a gente entra, você vê que ele vai para uma página bem simples. Posso até dar um zoom aqui para você. Você vê que ela tá super simples, né? Você fala, Flávio, por que isso, né? Exatamente aquilo que eu tava falando. Você pode bater com o botão direito, ver o código fonte aqui e falar, agora entendi como é que ele foi feita aquela página, né? E eu espero que você faça isso em todas as páginas e também espero que isso ajude muito aí no seu entendimento, tá? Foi por essa razão que eu, vamos dizer assim, degradei meu site, né? Para fins didáticos, ok? Então vamos lá. Introduzindo o CSS. Até agora a gente falou do HTML, um pouquinho do CSS. E até naquele vídeo a gente deu uma olhada no console, né, uma ferramenta do navegador. Vamos ver se nessa aqui dá tempo da gente mostrar um pouquinho. Apesar que a gente tem bastante coisa para ver, eu acho que vai acabar ficando para outro vídeo. Nessa aqui vamos aterrissar aí no CSS, ok? Bora lá. Então, esse é o primeiro ponto, tá? Eu espero que o zoom esteja adequado para você. Que eu acho que outras páginas com conteúdos maiores você tem que dar um zoom para trás, não tem problema, né? O HTML, ele cuida da estrutura enquanto o CSS da estilização. É legal ter isso claro na sua cabeça, tá? Sempre vai pensar em HTML e CSS, qual que é a responsabilidade de cada um. No HTML vai ser a estrutura ou a marcação e o CSS é a estilização. O que significa CSS? É Cascade Style Sheet, é folha de estilo em cascata, né? Esse cascata sempre causa aí uma confusão, né? O CSS pode juntar ao HTML de 3 formas diferentes. Uma delas é na forma de arquivo, a gente vai abordar as 3 formas. E o CSS nada mais é do que um arquivo, falta um i aqui, depois eu acerto isso. Um texto plano, nomeado com exceção .css. Quer dizer, você pode abrir qualquer arquivo de texto, qualquer editor de texto, ele mais simples que seja, e é um arquivo de texto plano, um arquivo de texto simples, nomear ele para .css e incluir ele nos seus HTMLs, tá? Vamos falar um pouquinho dessa tal de cascata, né? Ó, você vê que aqui caiu quebrou um pouco. Aí, beleza. Aqui eu coloquei tão bonitinha essa imagem, né? Escolhi ela a dedo, tá? Eu comecei a criar um menu aqui pra gente poder navegar um pouco e minha gata tá miando aqui no fundo do vídeo, não esquenta não. É a Manu. Então, o que que é esse tal de cascata, né? Ele sempre deixa dúvida, e eu acho que a explicação mais simples seria essa daqui, ó. Você pode aplicar estilos em diferentes momentos, posições, e eles irão se sobrepor como se fosse uma cascata, né? Você entendeu? Eu sei que não, tá? Por isso que eu sou a favor de a gente sempre ir pra prática e depois a teoria, né? Por mais que eu explique isso pra você, você não vai entender até você botar a mão na prática, praticar bastante, fazer, e aí depois, com o tempo, voltar e entender melhor essa questão da cascata, do conceito. Então, não perde ela de vista, mas deixa ela no cantinho, vamos praticar, depois você praticar bastante, a gente volta nela, ok? Eu até brinquei, falando, tem uma pessoa que conheço de logo de cara, e tudo bem. Então, a não ser que a cascata ainda, não tem problema. Bora lá, vamos praticar e ainda nesse vídeo a gente vai botar a mão na massa, vai ser mais uma introdução mesmo, né? Mas você, né, na sua organização, bora praticar e uma hora você supera esse mal-estar inicial e depois você volta nele para entender o conceito, tá? Essa é a minha proposta. Beleza, qual que são as regras de CSS, né? Como é que é uma regra? Uma regra de estilização, né? Em inglês é rule set. É uma unidade básica de uma folha de estilo, né? A própria folha de estilo é a CSS. É a menor porção de código capaz de produzir um efeito de estilização. Ela tem normalmente esse formato aqui, ó. A gente até fez no vídeo anterior. Você tem um seletor, que seria o seu alvo,
que ele vai estar apontando, né? O alvo é sempre uma tag HTML ou algumas tags HTMLs, tá? Nunca, não, dificilmente ela é simples desse jeito aqui, normalmente ela é bem mais complexa, mas para começo a gente pode simplificar para não complicar aí para você avançar de forma mais fácil. Aí ele vai ter as chaves, que é onde vai estar incluso todas as regras, né? As suas roller sets aqui. Aí tem a propriedade e o valor dela. Então a propriedade, a cor. Tem algumas que não são muito intuitivas, por exemplo, essa cor, né? Não é a cor do parágrafo, é a cor do texto aqui, tá? Não precisa ser texto color, né? Poderia, mas é assim mesmo, fazer o quê, né? Então aqui tá falando o seguinte, a cor dos parágrafos serão vermelhas, tá? Basicamente é isso, não esquece ponto e vírgula aqui no final. A regra assim irá aplicar a cor vermelha a todos os parágrafos do documento. É isso, tá? Essa técnica aqui também é conhecida como CSS local ou CSS inline. Inline? Não, esse aqui é o local. Ah, não, beleza, tem o parágrafo anterior aqui, ó. Perdão, ó. Nem sempre precisamos de um seletor. Em outras palavras, podemos aplicar uma regra diretamente ao elemento. Ah, ok. Quando você aplica a regra diretamente ao elemento, aí sim é conhecida como CSS local, CSS inline. Não é essa daqui, tá? Vamos dar uma olhada então aqui ao próximo artigo aqui. Aí sim, aplicando CSS de forma inline, local, né? Tem 3 formas, como eu havia falado lá no começo. Essa inline é essa aqui, ó. A gente vai dar uma olhada aqui que melhora. Você tem aqui um elemento, elen você pode alterar para qualquer coisa, né? Só ilustrativo aqui. Você vai ter uma propriedade chamada style, igual, e dentro das aspas duplas você coloca a regra de CSS igual, neste exemplo, igual a gente tinha visto anteriormente, no parágrafo color red, não? Aqui eu mudei a cor de 3 parágrafos, e lembra que você pode bater com o botão direito. Isso aqui. Ver código fonte da página. Olha ele aqui, ó. Aqui é CSS inline, ó. Cada cor de um parágrafo tá de um jeito, tá? Legal. Vamos ver o embedded. Embedded. O embed é quando você coloca na própria página, envolto pela tag style, tá? Mas dentro ainda da própria página. Vamos dar uma olhadinha aqui no ver código fonte da página. E normalmente a gente coloca, você pode até colocar em qualquer parte do código, não é considerado uma boa prática, mas vai funcionar também. É mais comum a gente colocar aqui junto com o head, principalmente porque o HTML ele tem um esquema na hora do carregamento, né, do que ele carrega primeiro. Então, se você colocar seu estilo, por exemplo, por último, ele vai ler todo o HTML e vai aplicar o estilo por último. A gente vai ver se ele dá uma enroscada, assim, sabe? É ruim para a experiência do usuário. Então a gente costuma colocar realmente no cabeçalho para que ele leia o estilo de cara, né? Já aplique o estilo, já fica pronto ali. Quando ele for carregar tudo HTML, ele já carrega meio que tudo carregado, tudo pronto ali, tá? Então o CSS pela tag dentro da tag style dessa forma aqui é o embedded, tá? Ele acompanha aquela folha, aquela página HTML. Beleza. E tem o linked, que também é o mais utilizado. Na verdade, a gente utiliza os 3 no dia a dia, né? Mas a gente procura sempre usar o linked, que ele seria a melhor prática, quando você separa o CSS num arquivo externo, né? De forma linked externa, tá? Ele tem esse carinha aqui, ó, essa marcação aqui, ó. Link, style sheet, qual é o tipo, e o href que aponta para o seu arquivo CSS, novamente um arquivo plano. Vamos dar uma olhadinha nesse código fonte, que nem aqui que eu tinha. Ah, ele pegou todos os parágrafos em vermelho, ó. E se você olhar, não tem nenhuma regra aqui, mas ele está apontando para uma folha de CSS. Se eu bater aqui, ele vai abrir o CSS, que é exatamente isso, ó. Tá vendo? Interessante, né? Faz isso, que isso ajuda no seu entendimento aí, tá? Que você pausar o vídeo e fazer também, ó, acompanha ali no site da Efura, se você quiser ir clicando e só escutando, também é legal, tá? Beleza, vamos ver como é que a gente altera a fonte do documento aí para aquecer um pouco essa questão de alterar a estilização. Quando a gente fala de fonte, de texto, de fonte, né, tem 2 tipos básicos, a com serifa e a sem serifa, né? Serifas são essas rebarbas que a gente tem aqui no texto,
E a sem serif ele fica um estilão mais quadrado, né? Tem o tipo monoespaçado também, monospace, que é bem conhecido por nós desenvolvedores, que é quando cada letra tem um tamanho fixo, ela não tem um tamanho variado, né? Isso é importante pra gente. Aqui eu coloquei alguns estilos básicos, que nem o tipo de fonte, fonte family, né? A serifa, sem serifa, monospace, tem vários. Depois tem uma seção que a gente vai falar aqui, um capítulo só de fontes. Tem o tamanho da fonte, que é o size, aqui tá em pixel. Tem o estilo dela, normal, itálico, oblíquo. Tem a largura dela, normal, bold, por aí vai, tá? E que deixa um exercício. Como exercício, tente alterar o estilo dessa página, né? Use o plugin navegador, explorando as propriedades assim. Foi aquilo que eu mostrei da outra vez. Se você não viu, é isso, ó. Eu vou apertar aqui. Eu tô no Firefox, tá? Eu vou apertar aqui o F12. Ele vai abrir a ferramenta de console. Para quem nunca viu esse cara aqui na vida, ele estranha, ele assusta um pouco. Depende da aba que você tá. Vai clicando, vai fuçando para você se acostumando. E na medida que você vai se familiarizando, você vai entender ele. Não queira entender ele de uma vez, não, que não vai dar certo, tá? Então aqui ele tá, olha que bacana, ele tá navegando dentro do seu HTML e você pode criar, por exemplo, num parágrafo, ele vai mostrar aqui a regra, né? E aí ele já abre aqui para mim, então eu posso falar color, don't enter, red, don't enter, e ele devia ter colocado para este parágrafo aqui a cor vermelha. E qual foi o parágrafo que eu acertei? Ele não pegou, por que será? O que eu fiz de errado? Não sei. Alguma coisinha que eu fiz de errado aqui. Ele já tinha algum... Ah, eu peguei aqui em cima, né? Esse carinha aqui que ele já tá... Vamos pegar este aqui, ó. Vamos ver se ele vai. Aí, ó, pegou. Tá vendo? Porque aqui só tem âncora, né? E ele já estava clicado, então é por causa disso. Aqui ele pega. É bacana aqui, ó, você pode ligar e desligar, ó. Tá vendo? Muito bacana, né? Eu mostrei isso no vídeo anterior. Aperta F12 e se diverte aí, que isso aqui é muito bacana, tá bom? Ajuda a entender. Legal. Estilizando o texto do documento. Essa imagem aqui é um GIF, né? Ela é muito ilustrativa, né? Eu gosto muito dela. Ele mostra algumas propriedades, né? Text align, dent, decoration, space, height, que é a altura. E aqui, conforme ele vai mudando, ó, ele vai mostrando o resultado e o CSS Code. Dá uma olhada, ó, nenhuma, underline, o resultado, overline, line true. Eu nem sei se essas propriedades ainda existem, mas esse GIF é muito ilustrativo, muito didático. Eu quis colocar ele aqui só para facilitar o entendimento, tá? Dá uma fuçada, tenta experimentar essas propriedades e vai experimentando, que é dessa forma que você vai aprendendo, tá? Não fica só aqui me escutando, não, que você não vai aprender por osmose, não. Tem que botar a mão na massa mesmo. Esse aqui eu acho que é o último já, né? Beleza, esse aqui a gente vai encerrar. Ele fala um pouco do conteúdo. Aqui é o content, é o conteúdo, altura, largura, o espaçamento, que é o paging, o espaçamento dele, a borda, que é uma borda grossa, né? Ela podia ser mais fina, mas toda essa parte aqui cinza aqui é uma borda, representa a borda, e aí que é a margem dele, né? A gente tem algumas unidades de medidas, as mais conhecidas, e para você iniciar pelo menos a PX, que é pixels, é uma medida absoluta, em porcentagem, que é uma medida relativa ao elemento, e o em, que é uma medida relativa ao tamanho da fonte. Todas elas são muito importantes, tá? Depois tem alguns artigos aqui falando sobre propriedade de margem, border style, depois você dá uma fuçada lá, mas nesse vídeo a gente termina aqui. E é isso, espero que você tenha gostado, tenha sido uma boa introdução de HTML, de CSS para você. É isso mesmo, ó. E não esquece daquele como básico. Se você gostou, deixa o seu joinha, se inscreve aí no canal e ajuda a gente a divulgar o canal, porque o DevFuria carece de sua ajuda aí na divulgação, beleza? Valeu, um grande abraço e até a próxima.